agora eu vou jogar pro Beto, né? Para não ir pro repetir, até porque o Fábio falou bastante com relação a essa questão da conjuntura do PSD neste exato momento, mas eu queria aproveitar o gancho, né, deixado para colocar a questão da vice-presidência da República e da chapa do Lula, né? Tá lá o Alckmin. O Lula, na entrevista para Daniela Lima, lá em Brasília, falou que o Alckmin e o Haddad têm um papel importante a desempenhar na eleição de São Paulo, né? Muito se discutiu desde então que parte do PT, outros partidos têm discutido que são dois nomes para concorrer ao governo, tal qual que o Simone Tebet também é. E aí, por que que eu faço essa ligação na questão dos vices no meio de tudo isso? Porque também tem analista colocando que por fora está correndo o MDB nacional, principalmente do Nordeste e do Norte, cita o nome de Renan Filho, cita o nome de Jader Barbalho Filho, como possíveis vices, e há também analistas que colocam que um dos sonhos do Kassab também era ser vice, né? Do próprio Lula nesse sentido. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa situação da vice, da chapa do Lula, que todo mundo achava que estava fechado com o vice-presidente Alckmin, mas agora só na cabeça do Lula que tá a solução para isso, né? Boa, Léo. Eu ia comentar justamente e do seu artigo essa semana no UOL, que você diz do Lula dança com Kassab e com MDB. Todo mundo sabe que esse já tinha sido um desejo inicial em 22 do Lula, e agora novamente de tentar expandir a frente ampla dele e ter um vice de um partido mais ao centro, seja PSD, seja PMDB, o atual MDB, né? Então esse é um desejo antigo. O fato é que até hoje o que a gente vê é que esses partidos não são capazes de entregar o principal, que é uma unidade, são partidos federados. Então vamos lá. O que que quer, para responder à vice do Lula, o que que deseja o Kassab que você comentou? Todo mundo sabe que o grande desejo do Kassab é ser candidato a vice-presidente, né? E ele se contenta com ser vice-governador. Hoje, no momento, ele não está conseguindo nenhuma coisa nem outra. Ele queria muito ser vice do Tarcísio ao governo, se o Tarcísio ficasse. Se não, o sonho realmente dele era ser candidato a vice do candidato com chances de vencer. Ele já fez isso com. O Kassab ele é muito hábil, é um grande articulador político, mas ele sabe que ele não tem sex appeal para ser um candidato porta-voz para ganhar uma eleição à presidência. Então, o melhor atalho é ser vice e contar com ficar com o bastão depois que o candidato sair, não puder se reeleger, por exemplo. E do ponto de vista institucional, o que o Kassab sempre quer, e eu estou com o Fábio, ele vai lançar um candidato eventualmente como moeda de troca, mas eventualmente nem vai lançar o candidato e vai fazer como fez da última vez e liberar o partido, para que os governadores e diretórios do Sul apoiem o Flávio e os do Norte e Nordeste, sobretudo, apoiem o Lula. Isso é a tendência. E ele forjou esse partido como um partido federado, assim como o MDB. O PSD do que o Kassab construiu é um partido federado, que dá essa autonomia para os barões estaduais. E também é um partido dobradiça, como o PMDB. Né? Se diz na Espanha que os anarquistas espanhóis diziam: se há governo, eu sou contra. Eu diria que o Kassab é: se há governo, eu estou dentro. Então, esse sempre foi um pouco o Kassab. Tanto que ele é secretário do Tarcísio e tem 3 ministros do Lula. Porém, o que a sua matéria traz é um desejo do Lula. Eu até na véspera da entrevista da Dani com o Lula, eu tive aqui no All News à noite, e o Mauro perguntou: Beto, se você pudesse fazer uma pergunta para o Lula, qual você faria? Eu falei: olha, o Alckmin fica ou não e como que isso se reflete no xadrez paulista? Porque eu acho que efetivamente esse é o desejo do Lula, mas neste momento ele não tem como garantir. Porque seja o Helder Barbalho, governador do Pará, seja o Renan Filho, ministro dos Transportes, ex-governador das Alagoas, seja o Kassab ou outro nome do PSD, o Kassab e o Baleia Rossi, presidentes do PSD e do MDB, não tem como entregar o partido inteiro numa aliança presidencial. Né? O Temer conseguiu quando foi vice da Dilma, porque o Temer realmente conseguia aglutinar numa conjuntura específica, mas com algumas deserções aqui e ali, sobretudo mais para o sul. Agora, hoje, o MDB e PSD, e esses nomes que a gente citou, que você falou, eu repeti aqui, eles gostariam muito de ser o vice do Lula, mas os seus partidos não querem que eles sejam. Então, é uma situação muito difícil. O Kassab vai aproveitar como bom partido dobradiça, ou seja, se a esquerda está no poder, ele está com a esquerda, se a direita está com a direita, ele vai usar esse processo para tentar negociar. Ao que parece,
uma situação onde o Lula se fortalece, porque o nome do Flávio é uma candidatura que não inspira, né, grandes esperanças na direita institucional, então ele fica numa situação mais difícil. Depois dessa fala que ele fez do Tarcísio, deixou claro que o Tarcísio ficou muito incomodado. Parece que o Tarcísio só aceita a humilhação do Jair Bolsonaro, ninguém mais pode humilhá-lo. O Jair pode à vontade, os outros não podem, mas isso deu também uma esfriada na relação. Agora, por ser esse partido dobradice e federal, juntando com o tema anterior que a gente falava, com a fala do Fábio, que eu estou bem de acordo a partir de 2016 para cá, o que a gente vê é que a gente precisaria de um partido de direita que pudesse tentar disputar com a extrema-direita bolsonarista a liderança da oposição para ter um polo alternativo ao PT e ao presidente Lula que fosse de direita, mas democrático. E não antidemocrático, anticivilizatório, pré-moderno, né? Assim, a gente precisaria de uma direita institucional, o que é muito difícil no mundo. O Fábio falou, a gente tem visto no mundo inteiro, alguns países a direita tradicional ainda resiste, como na Alemanha, na Espanha, em Portugal, mas a extrema-direita vai crescendo forte. Em outros partidos ela já é hegemônica e está no poder, como na Itália, como nos Estados Unidos, como na Argentina, como no Chile, como na Hungria, como a gente viu no Brasil 4 anos atrás. Então, eu acho que a grande tarefa, e fecho com isso, Léo, a grande tarefa do país, do Brasil, da política brasileira para a nossa democracia, seria que tivesse uma candidatura democrática de direita. Não parece ser que o Kassab está disposto a fazer isso ocupando o lugar do PSDB, porque ele não quer ser um novo PSDB. Ele quer ser, infelizmente, um novo MDB, que é aquele que combina com todo mundo, mas nunca tem uma cabeça de chapa forte. Infelizmente, eu acho que essa é a tarefa pendente da política brasileira para a gente poder virar essa página tão trágica do extremismo que a gente viu nos últimos anos, né, com os líderes desse grupo político na cadeia por liderar a organização criminosa armada, entre outras peripécias.